Notícias da cidade, debatendo o Dia Internacional da Mulher. Nós estamos novamente aqui entrando com o segundo bloco para dar continuidade na discussão sobre essa data importante para a luta das mulheres em todo o mundo. Nós estamos aqui com a secretária de Mulher do Governo do Distrito Federal, doutora Olgarcia Mansa, que é professora da UNB, fez doutorado em políticas públicas pela Universidade de Brasília e é uma militante da luta feminista há bastante tempo. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, obrigado por estar aqui na TV comunitária de Brasília, TV Cidade Livre, por poder discutir conosco e apresentar as políticas públicas que a Secretaria da Mulher do GDF vem desenvolvendo. Muito obrigado. Secretária, por favor, se apresente, fale um pouco sobre a sua trajetória. A senhora foi, inclusive, fundadora da União Brasileira de Mulheres. Conte-nos um pouco sobre a sua trajetória política, sobre a sua história. Olha só, primeiro eu queria agradecer a vocês, agradecer à TV comunitária pela oportunidade de estar aqui dialogando com vocês. Eu penso que esse é um espaço extremamente importante, é um espaço que permite, né, a comunidade estar dialogando, tendo as informações mais precisas, vamos dizer, da nossa realidade, numa perspectiva de análise de realidade mesmo. Então eu queria cumprimentar e agradecer. Eu sou uma professora, eu me reconheço como uma professora, eu sempre atuei na educação, na área de educação, basicamente, mas eu não me coloco apenas como uma professora, mas muito mais como uma militante na luta por direitos humanos, na luta pela cidadania, na luta das mulheres, né? Eu comecei minha militância muito cedo, ainda no movimento estudantil, a época da viração, né, da viração na universidade, Eu também fui da viração. Tá certo, então temos, né, pontos em comum, já mais pontos em comum. Aí, veja bem, dessa minha militância no movimento estudantil e na condição de militante partidária, para nós essa relação era muito direta, né? Você não tem como discutir determinados segmentos de forma fracionada, isso está relacionado ao contexto da sociedade. E é nesse caminho que eu acabo também indo para a militância, assumindo também tarefas na militância do movimento de mulheres, exatamente por compreender, eu também, além de professora, eu sou moradora de uma cidade que é da periferia de Brasília, eu sou moradora de Planaltina, sempre morei lá, moro lá desde pequena, quando era pequena ainda, né? Desde menina. Mas nasceu lá, secretária? Não, eu nasci em Goiás, nasci em Cavalcante, né, no estado de Goiás, mas vim para Planaltina aos 6 anos de idade. Então, eu estudei durante toda a minha vida em Planaltina, trabalhei como professora naquela cidade, trabalho ainda hoje na universidade, lá no campus de Planaltina. E a minha militância no movimento de mulheres, ela se dá um pouco na perspectiva das mulheres da minha comunidade, né? Quer dizer, Planaltina é uma cidade com muitas dificuldades do ponto de vista de ter um acompanhamento mais de perto das temáticas da mulher, e nessa linha nossa do debate por democratização do nosso país, né? Nos anos 80, então nós entendíamos que a luta pela democratização do país passava também por democratização das relações e que não dava mais para a gente continuar convivendo sem termos um instrumento real de luta das mulheres para a construção de um mundo de igualdade. A UBM foi fundada em que ano mesmo? No ano de 1988, né, em Salvador, num congresso nosso em Salvador, mas nós fomos preparando a construção dessa organização como uma forma de dar voz às mulheres em cada lugar do Brasil. E eu era responsável pela UBM em Planaltina, mais precisamente. A ideia era mobilizar as mulheres, e nós temos que resgatar que estávamos saindo da ditadura militar, quer dizer, as mulheres ainda muito amordaçadas, com muitas dificuldades, no cotidiano, mas também com outras tantas para enfrentar esse debate, e o esforço era um pouco nesse sentido. Então é ali que eu começo a minha trajetória no campo mais específico do movimento de mulheres, e nós conseguimos instituir essa organização que hoje está espalhada pelo Brasil todo, que é uma organização consolidada, forte, é uma organização que tem como referência a emancipação das mulheres. Nós trabalhamos com a perspectiva de que não é possível emancipar a sociedade, né? Não é possível você ter uma emancipação social mais
mais ampla se as mulheres não forem emancipadas nesse processo. Mas a emancipação das mulheres ela é uma luta muito antiga. Sim, sim. Há pouco a Jéssica colocou no dia... Em 897 ocorreu uma manifestação que determinou a criação do 8 de março. Em 25 de março, em 8 de março de 857. Em 1910, no dia 23 de março, foi incendiada a fábrica e queimou as operárias na fábrica. Decorrido esse tempo todo, hoje o 8 de março é uma data que perdeu um pouco a sua identidade. Sim. Ou seja, e como é que a senhora, como secretária, vê no sentido de resgatar esse sentimento de luta das mulheres? Porque tem uma trajetória de mais de um século. Sim. E o 8 de março hoje é um dia que o comércio usa para vender. Exatamente. Né, incentivando o consumo. Mas essa é a luta das mulheres? Não, certamente que não. É verdade que numa sociedade como a que nós vivemos, que é a sociedade capitalista, é comum, é recorrente que a lógica social do capital ela se aproprie de tudo e tente transformar isso em mercadoria, em produto do comércio, né? Da venda. Mas na origem e na lógica que nós trabalhamos, o 8 de março é um dia de marco da luta das mulheres por direitos. Nos reportamos, como você já destacou aqui, a morte de mais de 100 mulheres numa fábrica que morreram no enfrentamento ao capital, no enfrentamento à exploração, em busca de melhores condições de vida, redução da carga horária, né, da jornada de trabalho, salários condignos, ou seja, melhores condições de trabalho. Então, se a base do 8 de março é a luta por igualdade, por um mundo de igualdade, por justiça para as mulheres, não tem sentido que seja tratado de outra forma. E é nessa perspectiva que nós trabalhamos o 8 de março. Ou seja, é um dia assim, de comemoração quando nós olhamos a nossa trajetória histórica, de onde estávamos e onde chegamos. Obtidas. Exatamente. São muitas conquistas, muitos avanços. Neste ano de 2012, por exemplo, nós comemoramos 80 anos do direito ao voto no Brasil, né? Quer dizer, uma conquista que ontem, poderíamos dizer, nós ainda não votávamos, então é algo para se comemorar. Nós não tínhamos acesso à educação, né? Ou uma educação, uma coeducação, uma educação igual àquela que os homens recebiam, e também isso é conquista das mulheres. A própria presença da mulher no meio político, que está muito aquém das nossas necessidades e do que nós significamos para o país, mas que também é resultado do movimento que as mulheres travaram. Ou seja, o 8 de março nós utilizamos para comemorar as vitórias alcançadas decorrente da luta no sentido de garantir os nossos direitos. Entretanto, ele é também um momento de reflexão para que nós sinalizemos o quanto ainda temos que caminhar. Porque nós já avançamos muito, mas a sociedade ainda é uma sociedade marcadamente machista, com uma cultura, né, da dominação do masculino sobre o feminino. Isso se traduz em todos os espaços sociais, inclusive no mundo do trabalho. Secretária, quais as atividades que a sua pasta organizou hoje na cidade no sentido de resgatar esse sentimento, de comemorar as vitórias obtidas pelo movimento feminista ao longo da sua história? Olha só, nós estamos desenvolvendo um conjunto de atividades na perspectiva da informação, da formação, da reflexão crítica, que são atividades culturais, né? Então a gente tem apresentação de shows, a gente tem apresentação de atividades do teatro, tem a exposição, por exemplo, nos próximos dias nós teremos aqui no foyer do teatro a exposição de obras relativas às mulheres que morreram na construção de Brasília, ou seja, é uma forma de contar a história de Brasília também a partir da perspectiva de gênero, ou seja, nós contribuímos para a construção dessa cidade, sofremos no processo de construção dessa cidade, quer dizer, e é importante que as pessoas saibam, você não pode contar a história de Brasília, ou do Distrito Federal, sem contar a história das mulheres que aqui labutaram, que aqui trabalharam e que permitiram, inclusive, garantiram, inclusive, que nós pudéssemos ter essa cidade onde hoje vivemos. Quando essa exposição vai começar? Essa exposição começa
começa, se eu não me engano, é amanhã, no foyer do teatro, e ela permanece por vários dias. Além disso, nós temos outras exposições, nós temos uma articulação com a Secretaria de Cultura e com o Arquivo Público, na expectativa mesmo de resgate, né, da história, né, da nossa cidade, da história da cidade, mas na perspectiva das mulheres, que sempre foram invisibilizadas. Quando você vê a história da cidade, não é contada a partir do referencial das mulheres. Mas também temos informações acerca de direitos, como a Lei Maria da Penha, debates, seminários, né, acerca da lei, que é uma das melhores leis do mundo em relação a essa temática, e que infelizmente ainda não foi apropriada no sentido do conhecimento em profundidade por todas as mulheres. E nós consideramos que esse é um momento também importante para dar visibilidade à lei, para estarmos divulgando, trabalhando no sentido de que cada mulher e cada cidadão e cidadã, porque a lei ela tem que ser apropriada por todos, se aproprie desse conteúdo e faça dele uma materialidade mesmo no cotidiano. Ou seja, significa que a Secretaria da Mulher do DF, a qual a senhora está à frente, programou e realizou, está realizando ainda uma série de atividades para debater a questão de gênero, sim, a luta contra o machismo, contra a violência. Exatamente. Agora, a Secretaria da Mulher do DF, ela tem um ano. Sim, ela só tem um ano. Somente um ano. Ela foi criada no governo Agnello recente. Exatamente. Quais foram as principais ações desenvolvidas neste primeiro ano da pasta sob a sua gestão? Sim, olha só, antes eu queria só destacar que as atividades de comemoração do 8 de março não se darão em uma semana ou um dia, é o Março Mulher. É um conjunto de atividades que ocorrerão durante todo o mês, terminam lá no dia 31 de março com uma atividade na Ceilândia. E uma outra característica é que as atividades não estão centralizadas aqui no plano piloto, elas ocorrem aqui, mas ocorrem nas cidades, buscando levar as informações, as atividades culturais também para as cidades do Distrito Federal, apenas para destacar isso. Todas as pessoas interessadas, onde elas podem obter mais informações? No site da Secretaria, né, que é o www.secretariadamulher.df.gov.br. É importante acessar, tem muita coisa interessante, que para nós é fundamental que as mulheres, principalmente, tenham oportunidade de conhecer. Com relação à nossa secretaria, ela foi criada pelo governador Agnello, e é importante também destacar que ela foi criada na confluência, eu diria, de dois movimentos. De um lado, um movimento de mulheres organizado no Distrito Federal, que lutava historicamente para ter na gestão pública um espaço para dar voz e para dar visibilidade à sua temática. Então você tem um movimento organizado em torno desse debate. E de outro, um governante, um governador eleito com um compromisso com essa temática, sensível à questão. Então a confluência desses dois movimentos permitiu que fosse criada a secretaria como uma secretaria de Estado, uma secretaria para formular e implementar política para as mulheres. Durante o ano de 2011, o que nós nos debruçamos foi em dois movimentos centrais. As atividades fins da secretaria, que é o atendimento à mulher vítima de violência, às famílias vítimas de violência, estruturando os nossos equipamentos e ampliando esses equipamentos. De forma que hoje nós temos uma casa-abrigo extremamente bem organizada, uma casa-abrigo acolhedora, que trabalha o atendimento da mulher do ponto de vista da assistência social e jurídico, mas também terapias ocupacionais, atividades culturais, porque a mulher chega à casa-abrigo muito fragilizada e ela precisa de todo um envolvimento, de atividades que levantem a sua autoestima, para que ela possa se colocar no mundo num outro patamar. E a casa-abrigo que nós tínhamos herdado, vamos dizer assim, ela não tinha condições de abrigamento digno. E aí nós garantimos no governo Agnello um espaço que pode acomodar com tranquilidade mais de 50 pessoas. Onde está localizado? O endereço da casa-abrigo é sigiloso, exatamente pela segurança das mulheres que ali estão, porque são mulheres que correm risco real de serem mortas. Então o acesso à casa só se dá por meio nosso, da secretaria, ou pela DEAN, ou pelo judiciário, né? Além disso, nós temos os núcleos de atendimento à vítima de violência. Nós temos hoje 9 núcleos, é uma parceria com o Ministério Público. E aí, o interessante é que nos núcleos nós fazemos o atendimento a todas as mulheres que entraram com a ação na justiça, não só a elas, como a seus filhos, a sua família, mas com um destaque. Nós atendemos também o agressor. E o nosso governo garantiu
que nós tenhamos em cada núcleo 2 psicólogos, o que permite o atendimento à vítima, né, que é o nosso objeto primeiro, mas também o atendimento ao agressor. Por que disso? Exatamente pelas razões que você mesmo havia destacado no início, porque se a violência, se a dominação de gênero é uma questão cultural, ela pode ser desconstruída, ela pode ser trabalhada para que aquela pessoa aprenda, inclusive, a lidar com os conflitos e a gente possa superar esse quadro de violência doméstica. Agora, há uma informação, um dado, de que o maior índice de violência, ou o maior número de denúncias de violência contra a mulher, ocorre no Distrito Federal. Sim, é verdade. Isso é resultado do nível de consciência das mulheres ou porque, de fato, o índice de violência que é o mais elevado do Brasil? Eu diria que os dados que nós temos nos permitem assegurar que é o nível de conhecimento, de acesso às informações que as mulheres no Distrito Federal possuem. Primeiro, o fato mesmo de ter essa organização, e aí nós temos um programa chamado Programa Rede Mulher, que tem levado essas informações sobre direitos, sobre Lei Maria da Penha, sobre os equipamentos de proteção, por exemplo, a casa-abrigo, os núcleos de atendimento ou os centros de referência, tudo, à medida que nós divulgamos e percebemos isso, quanto mais nós divulgamos essas informações, mais as mulheres têm ousado fazer a denúncia. Associado a esse elemento da ação permanente da Secretaria, eu diria que um outro fator que contribui muito é o nível de escolarização das mulheres no Distrito Federal. Nós temos, e as pesquisas indicam, as pesquisas do DIEESE, que a mulher no Distrito Federal representa o maior número de matrículas na educação superior, né, e principalmente na pós-graduação. Então, esse acesso da mulher a um processo de escolarização formal, né, acesso às informações de uma maneira mais geral, permite a ela se instrumentalizar minimamente para enfrentar esse debate. Associado a isso, os equipamentos públicos disponíveis fortalecem, porque muita mulher não rompe com o ciclo da violência porque ela não tem muitas vezes para onde ir. Então, quando ela tem conhecimento que existe uma casa-abrigo, que essa casa-abrigo é uma casa digna, acolhedora, né, onde ela será recebida com a dignidade que ela precisa e merece. Então, eu diria que ela se sente mais fortalecida, além do acompanhamento psicológico e o acompanhamento jurídico que nós também damos a essa mulher. Veja só, secretária, o nível de consciência das mulheres, o nível de escolaridade é um quadro melhor relacionado ao conjunto do país. O nível de organização política das mulheres em relação à definição das políticas públicas da Secretaria de Mulher do DF. Como é que se dá essa relação? As organizações de mulheres efetivamente estão participando, debatendo, discutindo, construindo junto com a senhora a definição e junto com o corpo técnico da Secretaria as ações das políticas públicas do GDF? Sim, isso é possível de ser determinado, porque a primeira providência que nós tomamos quando assumimos a secretaria foi trabalhar na perspectiva de alteração da configuração do Conselho dos Direitos da Mulher. Quando nós assumimos, eu na condição de secretária tinha direito, né, de assento à presidência do Conselho, e identificamos que no Conselho dos Direitos da Mulher nós tínhamos 15 cargos, 7 do governo, 7 da sociedade e mais a presidenta. Ocorre que das organizações da sociedade, nós não contávamos, né, com o campo feminista, nós não contávamos com as organizações de trabalhadoras, né, por exemplo, dos sindicatos, né, das centrais sindicais, não contávamos com a representação das mulheres rurais, da mulher negra, né, da mulher cigana, por exemplo, da mulher, até mesmo da mulher empresária, empreendedora, vamos dizer assim. Então, nós não tínhamos essas organizações. O que nós fizemos? Ao participarmos do Conselho, nós propusemos a reformulação do Conselho. E garantimos a reformulação, mantendo os que já estavam ali nomeados, e ampliamos para 53 vagas hoje no Conselho, onde 49 delas são representantes de entidades, e hoje eu posso lhe dizer
que é quase certo que Quantas entidades integram o Conselho? São 49 entidades. 49 entidades. Porque, não, minto, 49 entidades, incluindo aí governo e sociedade civil. Ocorre que a sociedade civil tem maioria no Conselho. Ela não é o governo que tem maioria no Conselho. Nós incluímos também um outro perfil de conselheira, que foram 5 conselheiras de notório saber, onde nós pudemos garantir, por meio dessa categoria, vamos dizer assim, a presença de pessoas como hoje a nossa vice-ministra, né, a professora Lourdes Bandeira da nossa universidade, reconhecida pela luta na questão de gênero, por profunda conhecedora da temática e uma militante da causa, que assume junto com a ministra Eleonora a Secretaria Nacional. Ela é membro do Conselho, né, de Mulheres do DF, na condição de conselheira de notório saber, dentre outras, né, mais 4 outras colegas, que são mulheres que têm uma trajetória de luta no campo feminista, né, Cátia Souto, Valderez e assim por diante. Quer dizer, são mulheres que se constituíram, né, e são feministas reconhecidas, se constituíram nesse processo e que fazem parte também no nosso Conselho. Eu penso que o desenho que o Conselho assumiu permite já mostrar um pouco essa perspectiva. O Conselho ele se reúne mensalmente e as mulheres, as conselheiras opinam. A sua gestão foi realizada alguma conferência? Sim, além disso, nós realizamos a Conferência de Política para Mulheres, né, a Conferência Distrital, e também na conferência, pela primeira vez, porque essa é a 3ª conferência, pela primeira vez as conferências foram descentralizadas, quer dizer, antes de ocorrer a Conferência Distrital, nós realizamos conferências regionalizadas e mais 10 ou 13 conferências, chamadas conferências livres, né, que foram organizadas por organizações de mulheres com segmentos temáticos, exatamente. Num total de mais de 20 conferências, na soma das regionais e das conferências temáticas. Então, permitiu que a gente discutisse a questão da mulher, observando a realidade, indo lá na localidade. Nós fizemos questão de acompanhar cada uma das etapas da conferência. E, por fim, a conferência distrital, né, que antecedeu um pouco a nossa conferência nacional. Mas um outro destaque que eu gostaria de dar na participação do movimento de mulheres, das nossas entidades, é que mais recentemente, agora no mês passado, nós realizamos pela primeira vez na história do Distrito Federal um planejamento estratégico do Conselho dos Direitos da Mulher, com 2 dias, né, com as mulheres se sentando, discutindo, planejando ações diretas do Conselho para... Os 45 integrantes. Nós não pudemos contar com todas as integrantes, mas com a maioria esmagadora dessas integrantes, porque o planejamento ocorreu numa quinta e sexta-feira. Como algumas trabalham em outros locais, não puderam ser liberadas, mas nós tivemos a presença de mais de 60% das conselheiras durante 2 dias, por todo o dia, e resultou desse encontro um planejamento extremamente avançado, em sintonia com a nossa realidade e de acordo também corroborando aquilo que nós já vimos acumulado de discussão no processo de conferência. E nesse processo da sua ação à frente da Secretaria ao longo deste ano, da mobilização das mulheres através dessas conferências regionalizadas e temáticas, e culminando com a distrital, o que seria, quais foram as prioridades apontadas? Sim. Ou seja, o governo Agnello está iniciando o 2º ano de gestão. E nas políticas públicas para a questão das mulheres, quais são as prioridades que hoje o Conselho, a Conferência e a Secretaria apontam? As prioridades estão no campo do trabalho, né, no mundo do trabalho, por exemplo, até porque nós entendemos que a autonomia econômica, a autonomia financeira da mulher, ela é determinante para a sua inserção no mundo, para a ruptura com o ciclo da violência doméstica. Então, nós temos um conjunto de ações em parceria com o governo federal, em parceria com outras organizações que nos garantem a qualificação e a inserção da mulher no mundo do trabalho, seja pelos nossos programas como o Qualificopa, né, que é um programa
nosso aqui do Distrito Federal, seja por programas como o que nós lançamos no dia 29 de fevereiro, que é o Mulheres na Construção Civil, uma parceria com o governo federal. Outras ações são as relacionadas à saúde da mulher. Nós, hoje, por exemplo, nós lançamos pela manhã um equipamento móvel, tá certo? De atendimento à saúde da mulher, foi lançado na região do Pôr do Sol. Com esse equipamento, nós oportunizaremos aquelas mulheres que nunca tiveram acesso à mamografia, que nunca tiveram acesso a uma ecografia, né, abdominal, ao exame ginecológico, que essas mulheres possam ter esse serviço, ou seja, aquela mulher que não tem as condições objetivas para acessar o sistema público, nós estamos indo com esse equipamento móvel, que é uma carreta, até a localidade. Começamos isso hoje. Para além disso, tem um conjunto de ações articuladas, tanto junto à Secretaria de Segurança, para garantir o sistema de atendimento qualificado, humanizado, investindo na formação, inclusive, dos agentes de polícia, seja da Polícia Civil, seja da Polícia Militar, para que eles não revitimizem as mulheres. A Jéssica Martins, a cientista política que antes eu conversei com ela, disse que um dos grandes problemas que as mulheres enfrentam quando vão às delegacias da mulher é que a agressão que elas sofrem, a qual elas são vítimas, terminam sendo tratadas pelos policiais como se fosse um outro crime qualquer, de uma forma banalizada. Exatamente. Isso está sendo observado. Isso está sendo enfrentado, tanto que nós conseguimos reduzir as reclamações no 180, que é o nosso número nacional. Isso se deu, inclusive, pelo conjunto de ações, seminários, debates, cursos que nós realizamos no ano passado, em parceria com a Polícia Civil, em parceria com a Polícia Militar. Só no dia 2 de dezembro, nós fizemos atividades de formação com mais de 700 policiais militares. E essa tem sido a nossa caminhada, né? Porque nós não temos dúvida que é com o processo de formação, é lá na escola, e aí nós temos debates sobre a educação, é lá na escola, é lá no trabalho. Nós precisamos mudar a cultura, nós precisamos mudar o olhar, né? Enfrentar o machismo. Se nós não enfrentarmos o machismo, pouco avançaremos na questão, né, de construção de um mundo de igualdade entre homens e mulheres. Secretária Olgamira Amância, a TV Cidade Livre, TV Comunitária de Brasília, está aqui cumprindo seu papel no sentido de organizar, incentivar, apoiar, informar a população. E o Dia Internacional da Mulher não poderia passar em branco. E a sua presença nós agradecemos bastante. E eu peço para a senhora fazer um encerramento aqui, que o nosso tempo está terminando. Tem outro programa que vai entrar logo em seguida. Por favor, as suas palavras finais. Olha, eu agradeço imensamente a oportunidade. Quero dizer que vocês da imprensa podem ser os protagonistas, né, nessa ação, junto com as ações da Secretaria, para que a gente dê visibilidade às mulheres, né, e à sua causa. E eu diria que, para encerrar, que nós mulheres do Distrito Federal hoje estamos no outro patamar, à medida que a nossa causa, que as questões que nos afetam, elas passam a ser tratadas como questões diferenciais na política pública do governo do Distrito Federal. Só algo que não iria passar batido. Hoje é o seu aniversário, né? Sim. Então, receba as felicitações de toda a equipe da TV Comunitária, desejando que o tempo que esteja à frente da Secretaria, sua energia, sua inteligência, sua disposição, sua experiência acumulada ao longo de anos na luta das mulheres, cada vez mais se fortaleça. Muitos parabéns, nossas felicidades. E a TV Cidade Livre no ar, TV Comunitária de Brasília, continue conosco. Muito obrigado, secretária. Muito obrigado a todos os telespectadores.